Este é o caça mais avançado já construído, sem qualquer concorrência, desde seu primeiro voo em 1997. Na verdade, foi apenas em 2023 que o F-22 Raptor teve seu primeiro combate ar-ar, quando derrubou um balão espião chinês na costa da Carolina do Sul, e saiu dessa missão sem um único arranhão. O fato de o governo dos Estados Unidos nunca ter aprovado a venda desta aeronave para nenhum outro país, nem mesmo para seus aliados mais próximos, mostra o quão incrível essa aeronave realmente é. O F-22 Raptor, como você pode ver, é super manobrável. Ao mesmo tempo, ele possui as capacidades furtivas do F-117 Nighthawk, mas como a tecnologia de vetoração de empuxo torna o F-22 mais furtivo. Qual é o verdadeiro motivo do seu cockpit dourado? E por que os Estados Unidos exportam o F-35, mas ainda proíbem a venda do F-22? Além disso, se o F-35 é mais avançado em alguns aspectos, por que o F-22, mesmo sendo o melhor caça já feito, não é mais produzido? A resposta não é o que você pensa. O que torna o F-22 Raptor tão único é a combinação de 3 fatores: velocidade e manobrabilidade, furtividade e aviônica avançada. Não se trata apenas da velocidade supersônica. O Raptor foi o primeiro caça americano com a capacidade de supercruzeiro. Isso significa que ele pode manter velocidades acima de Mach 1.5, sem usar pós-combustores e por longos períodos, mesmo em configuração de combate. Antes do F-22, praticamente todos os caças só conseguiam voar em cruzeiro abaixo de Mach 0.9 quando carregados com armamento. Eles até podiam atingir velocidades supersônicas, mas apenas com o uso do pós-combustor, o que gera um rastro visível no radar e aumenta a assinatura infravermelha. Para uma aeronave furtiva como o F-22, isso é um problema. O supercruzeiro permite que ele seja supersônico sem ser facilmente detectado. Mas como o F-22 conseguiu essa façanha? O segredo está nos seus 2 motores Pratt & Whitney F-119, que entregam 35.000 libras de empuxo cada. Um derivado deste motor também foi usado no F-35 Lightning, produzindo até 43.000 libras de empuxo. Além da potência bruta, cada motor do Raptor possui um bocal que permite a vetoração de empuxo, uma tecnologia que começou como uma solução para decolagem e pouso vertical, VTOL. O primeiro caça a usar vetoração de empuxo foi o britânico Harrier, direcionando o empuxo do motor para baixo para decolar verticalmente. No entanto, a tecnologia do Harrier não foi projetada para melhorar a manobrabilidade da aeronave em voo. Nos anos 1990, um caça experimental foi criado para testar a vetoração de empuxo em combate. O X-31, desenvolvido em um programa conjunto dos Estados Unidos e Alemanha, conseguia realizar manobras impossíveis para outros caças, tudo graças à vetoração de empuxo e sistemas computacionais avançados. Com as lições aprendidas no X-31 e em programas como o Harvey, onde um FA-18 Hornet modificado usava vetoração de empuxo, o F-22 Raptor foi desenvolvido e produzido. O Raptor pode realizar manobras como a Cobra e o Jaw Turn, permitindo que ele escape de mísseis inimigos. Na prática, o piloto do F-22 dificilmente se encontrará em uma situação dessas, pois o caça é extremamente furtivo. Quando se trata de furtividade, os engenheiros do F-22 já tinham bastante experiência, graças ao F-117 Nighthawk. Nos anos 1980, acreditava-se que superfícies anguladas poderiam desviar ondas de radar, dificultando a detecção. Mas a furtividade não se resume apenas a isso. Ela envolve uma série de tecnologias combinadas para reduzir a assinatura da aeronave em diversos espectros. Isso inclui redução da assinatura de radar, mas também diminuição de ruído, calor e outras emissões.
No final dos anos 1980, materiais absorventes de radar se tornaram disponíveis para as indústrias de defesa dos Estados Unidos, permitindo que aeronaves furtivas como o B-2 e o próprio F-22 tivessem superfícies curvas e mais aerodinâmicas. O primeiro passo na furtividade do F-22 foi moldar a aeronave para que nenhuma onda de radar pudesse refletir diretamente de volta para a fonte. É por isso que não há ângulos de 90 graus visíveis no caça, pois ângulos retos refletem os sinais de radar diretamente para onde vieram. Isso também explica por que você nunca vê armas externas no Raptor. Elas são todas armazenadas internamente em compartimentos de armas, que só se abrem por um instante para lançar mísseis ou bombas, exatamente como o B-2 Stealth Bomber. Outro detalhe importante é o cockpit. Se a cobertura da cabine não fosse tratada, permitiria que a energia do radar entrasse, refletisse nos instrumentos internos e retornasse ao radar inimigo. Para evitar isso, a cúpula do F-22 é revestida com uma fina camada de óxido de índio estanho, o que lhe dá o tom dourado característico. Esse material permite que o piloto veja através dela, mas bloqueia ondas de radar. Além disso, o F-22 possui um revestimento de baixa observação, que contribui para sua furtividade. Todos os dias, quando os caças retornam para a base, são inspecionados por cerca de 45 minutos para identificar danos nesse revestimento, que então é reparado. Isso acontece porque materiais absorventes de radar exigem muita manutenção, por isso são aplicados apenas nas partes mais críticas da aeronave. Diferente do B-2, que precisa de hangares climatizados para manter sua furtividade, o F-22 pode ser mantido em hangares normais. Ainda assim, cerca de 50% da manutenção do F-22 envolve reparos no revestimento furtivo. Mas e as superfícies de controle de voo? Elas não refletem radar quando se movem. Embora isso possa acontecer, essa exposição é reduzida com o uso da vetorização de empuxo, pois direcionando o fluxo dos motores, menos movimento dos controles aerodinâmicos é necessário. E é por isso que a vetorização de empuxo não apenas torna o F-22 mais manobrável, mas também mais furtivo. Graças a esses fatores, a seção transversal de radar do F-22 é do tamanho de uma pequena bola de aço. O Raptor é até visualmente meio furtivo, principalmente quando visto de frente. A terceira e última vantagem que o F-22 tem sobre quase qualquer outro caça é o seu conjunto de aviônicos, com apenas seu parente próximo, o F-35, tendo uma eletrônica melhor por ser mais novo. O radar a bordo e o sistema de mira do F-22 são tão avançados que dão ao Raptor a oportunidade de primeiro abate. Ou seja, ele pode detectar e atacar um inimigo antes que o inimigo sequer perceba sua presença. Combinando a oportunidade de primeiro ataque e a furtividade, as chances são de que o Raptor nunca precise usar sua supermanobrabilidade para evitar ser atingido. Mas vamos dar um passo atrás. Por que esse avião existe? Com os Estados Unidos lutando exclusivamente guerras assimétricas desde a década de 1990, não houve adversários dignos para o F-22. A questão é que a necessidade de tal aeronave surgiu durante a década de 1980, quando a União Soviética começou aumentando suas capacidades de combate aéreo, com aeronaves como o Beriev A-50, o MiG-29 e o Sukhoi 27, sendo os dois últimos classificados como supermanobráveis. Até então, caças americanos como o F-15 e o F-16 possuíam enorme capacidade de manobra e vantagens sobre os caças soviéticos. Esses caças americanos não temiam a detecção de radares terrestres soviéticos durante combates aéreos. Uma vez que parecia que a tecnologia soviética estava se aproximando, começou o esforço para criar uma nova aeronave que superasse os adversários. Na década de 1990, dois potenciais projetos foram propostos por dois dos maiores fabricantes militares americanos, a Northrop Grumman e a Lockheed. A Northrop ofereceu o IP Sloan F-23, uma aeronave grande, mas altamente sofisticada, sem estabilizadores horizontais, e corpo em forma de diamante. A Lockheed, por outro lado,
com grande parte de sua experiência furtiva vindo do programa F-117 da década de 1980, propôs o YF-22, que tinha um formato mais convencional. Ao contrário das asas de diamante do YF-23, o YF-22 tinha asas trapezoidais e grandes estabilizadores horizontais, que se moviam de forma independente. O YF-23 da Northrop era mais rápido e furtivo, mas o YF-22 da Lockheed poderia carregar mais munições internamente e era mais ágil para possíveis combates aéreos. Então, o que inclinou a balança em direção a Lockheed, que acabou ganhando o contrato em abril de 1991. A Northrop já estava tendo problemas de custos no projeto do bombardeiro B-2, e isso inclinou a decisão para a Lockheed. Ironicamente, o F-22 acabou sendo um projeto bastante caro. Apenas 8 meses após o F-22 ter sido anunciado como a nova aeronave de superioridade da Força Aérea, o maior rival da América, a União Soviética, entrou em colapso. De repente, a Força Aérea dos Estados Unidos estava financiando a compra de 750 aviões de última geração sem nenhum inimigo no horizonte. Ao longo dos anos de desenvolvimento e testes, a Força Aérea reduziria a quantidade encomendada de 750 para 195 unidades. À medida que a produção do F-22 diminuiu em 2011, o custo total do programa foi estimado em cerca de 67,3 bilhões de dólares, com 32,4 bilhões de dólares gastos em pesquisa, desenvolvimento e testes, e 34,9 bilhões de dólares em compras e construção militar. O custo para um F-22 adicional foi estimado em 138 milhões de dólares em 2009. O programa F-22 também sofreu um golpe quando a Marinha anunciou a sua retirada da compra de qualquer variantes navais do F-22, e o raciocínio era simples. Eram muito caros para adquirir, e seu custo por hora de voo era de 70 mil dólares. Para comparação, o custo estimado para operar um F-35 é de 44 mil por hora. Em outubro de 2018, 8 de 12 Raptors foram danificados na base aérea de Tyndall, na cidade do Panamá, quando foram atingidos diretamente pelo furacão Michael. Essa foi uma parte considerável da frota de F-22 que foi danificada, mas foi reparada. Desde então, o governo dos Estados Unidos também proibiu a venda do Raptor a qualquer país estrangeiro, devido ao simples sigilo tecnológico de todos os sistemas e desempenho do Raptor. Pouco depois da conclusão do programa de desenvolvimento do F-22, o Departamento de Defesa anunciou o Joint Strike, programa de caça que eventualmente resultaria no F-35. Embora muito semelhante visualmente ao F-22, o F-35 se tornaria um tipo de aeronave pau para toda obra, mais lento e menos ágil, que não seria tão complexo ou furtivo do ponto de vista de aviônicos quanto o F-22, permitindo a exportação internacional. Dito tudo isso, o sol já está se pondo no domínio do Raptor, mas não por causa de aeronaves rivais como o Sukhoi 57 da Rússia ou o J-20 da China. É no próprio substituto do Raptor que os Estados Unidos estão trabalhando atualmente sob um programa chamado Next Generation Air Dominance, ou NGAD. Esta é a 6ª geração de superioridade aérea projetada para ser altamente integrada com suporte a drones e os aviônicos mais modernos, e estima-se que estejam prontos para serviço em 2030. E talvez mesmo assim, o F-22 continuará sendo a aeronave mais rápida, manobrável e furtiva de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.